Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos falar hoje sobre gestão 5S para empreendedores. Uma live muito legal, estou bem ansioso por essa live com a engenheira Pamela. Ela já está aqui, deixa eu só fixar o comentário. Vamos começar aqui. Uma live muito bacana sobre gestão 5S. Uma das coisas aí que eu estou bem ansioso para aprender com a Pamela, que é especialista no assunto. E aí, Pamela? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então, eu estava falando aqui pro pessoal que essa é uma das lives que eu estou bem ansioso, porque eu falo isso pro pessoal que o Além do CNPJ, para mim, ele serve de duas formas. Uma para eu ajudar as pessoas com as coisas que eu já sei. E, de outra forma, para eu aprender as coisas que eu ainda não sei com as pessoas que sabem. Então, para mim, está sendo fundamental essa live, porque eu acompanho. A gente se segue faz bastante tempo, né, Pamela? Desde o comecinho do Além do Desde o começo, CNPJ. eu sigo você, acho que nem tinha nem 1.000 seguidores. Nem os seguidores. E aí eu já comecei a acompanhar o perfil da Pamela, depois eu até fiz uma migração, eu tenho outro perfil que eu sigo alguns outros perfis e sigo a Pamela por lá. E acompanho todo o conteúdo que ela posta. E ela fala bastante dessa 5S, 5S. Eu já tinha ouvido falar de 5S, não tinha acompanhado muito próximo, muito a fundo isso. Você que me despertou mais ainda esse interesse nessa metodologia. Só que quando eu pesquiso, eu sempre pesquiso de forma rápida, nunca me aprofundei. E aí, quando eu tive a ideia de marcar uma live contigo, eu falei, meu, acho que é uma oportunidade legal de não só a gente divulgar de forma mais estratégica para os empreendedores essa parte da gestão, da metodologia, quanto eu aprender com isso, né? E quem sabe inspirar outras pessoas a também aplicarem essa metodologia na empresa deles. Então, antes de tudo, antes de falar da metodologia, do programa de gestão, não sei como que é o melhor jeito de definir o 5S, queria falar da Pamela, queria que você me explicasse um pouquinho sobre a tua trajetória, o que você faz e tudo mais. Dá um overview aí pro pessoal. E Legal, obrigado por primeiro essa quero live, antes de agradecer tudo, né? a oportunidade. E tudo que você falou é bem interessante, que você fala assim, que a gente quer aprender também. E eu digo mesmo, né, que quando eu geralmente faço live, eu aprendo muito, assim, né? É uma troca, né? Sim, E eu acho muito importante a gente ter essa visão de que a gente também entrega, mas também a gente recebe muito também, né? A gente aprende exatamente. muito, né? Então é muito legal. Bom, eu sou a Pamela, eu sou engenheira de produção, eu sou diretora da Usimar Sopro, é uma usinagem de ferramentaria. A gente faz periféricos para máquina de sopro, é uma empresa familiar. Já trabalhei como gerente de PCP, logística, almoxarifado, expedição. Tenho uma consultoria também na área industrial voltada para a metodologia 5S, né? Eu acredito que o 5S é a base aí para qualquer melhoria que você possa fazer, ainda mais no chão de fábrica, né? Eu peço até desculpa antes, mas eu sempre vou voltar algumas coisas para a fábrica, porque eu acredito que a gente tem a nossa percepção, a nossa visão de mundo baseado nas experiências que a gente teve. Então, Sim, óbvio. é meio automático. Eu sempre falo assim, ir na fábrica e tal. Mas eu sou apaixonada pela metodologia, né? E hoje eu faço em paralelo, exatamente por isso, porque eu gosto da metodologia. Falei, poxa, como eu posso contribuir, né, mais para as pessoas, para as empresas, né? Às vezes a gente tem um conhecimento, né? O pouco que a gente sabe pode ser um muito para alguém, né? E eu Sim. acho, poxa, ficar centralizado só aqui na empresa, né? Sendo que de alguma forma eu posso ajudar algumas pessoas, posso ajudar algumas empresas. Não é justo comigo, não é justo com as outras pessoas E que eu posso compartilhar ajudar, e eu informação é faço muito isso. bacana, né, cara? Eu gosto bastante, assim, dessa, É demais. dessa energia de troca de informação, de compartilhamento. Eu tenho curtido bastante a experiência. Não, bom, e aí eu abri a consultoria e falei, poxa, uma pessoa que eu ajude, uma empresa que eu ajude, tá ótimo, assim, já tô no lucro, né? É, E eu abri ano passado, né, com essa pretensão mesmo, até porque eu tenho um emprego fixo, mas eu falei, bom, eu preciso fazer algo que eu gosto, que eu ajude mais, né, que eu expanda esse conhecimento. E aí abri a consultoria, tá dando super certo aí, graças a Deus. E é isso. o perfil da Engenheira Pamela Matias, né, que é o seu arroba do Instagram, ele é mais focado para vocês disseminar mesmo a metodologia e sua consultoria. Sim, é Né? voltado mais para o 5S mesmo. Foi assim,
eu quis ingressar na área industrial, né, na consultoria industrial, porque era o que eu tinha know-how, era o que eu sabia implantar e tal. E eu falei, bom, eu preciso criar alguma autoridade nessa área, né? Quando você fala assim, melhoria de processo, é muito, deixa eu só tirar o áudio aqui. Melhoria de processo, eu vou falar, abrir a consultoria nisso, melhoria de processo. Falei, poxa, melhoria de processo é muito vago, né? Tipo, se a pessoa vai me procurar, ela fala melhoria de processo, mas o quê, né? E aí eu pensei, médias e grandes empresas, eles até sabem o que é isso, né? Agora, as micro e pequenas, eles não sabem o que é essa metodologia, eles não sabem o que é melhoria de processo, né? Eles sabem o Às quê? Que é vezes não aumentar sabe seus nem que é KPIs. processo. Não sabem, entendeu? É, Não sabem, porque são empresas pequenas que o dono estava na garagem de casa e foi crescendo, crescendo e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente tem esse papel de trazer essa clareza, né? E eu falei, poxa, eu vou fazer essa metodologia porque eu acredito que é a base e mais do que isso, eu acredito que é uma metodologia que qualquer empresa pode implantar, que não precisa se investir, né? Muita coisa, às vezes é zero investimento, né? Só investimento de tempo, né? E não é uma coisa tão burocrática, igual muitas pessoas falam e tal. Eu já implantei em algumas empresas, a maioria pequenas, familiares, né? E deu super certo, super produtivo, reduziu bastante custo e tal. Então, é uma metodologia testada. Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Eu preciso levar isso de uma forma mais leve para as empresas, né? E aí eu foquei no 5S e aí foi isso. sabe o que eu acho louco, assim? De novo, o que eu conheço de 5S foi minhas pesquisas de internet que me trouxeram. E de forma superficial, nunca me aprofundei. Mas todo mundo que fala de 5S ou que já aplicou ama essa metodologia. Eu não sei que bichinho é esse que pica a pessoa e passa a amar o 5S. Estou até curioso, porque os stories hoje de manhã e falei assim, pessoal, quem conhece metodologia 5S, tem gente que falou, meu, eu amo essa metodologia, mudou minha vida. Me deu mais curiosidade ainda dessa live. Aí começou a aumentar a expectativa. Meu, agora eu quero saber o que é isso, o que é essa metodologia. Porque é isso, pelo que você falou, e eu acho que essa é a ideia da internet, e até muito da juventude, dessa leva da nossa idade, mais ou menos, que é desburocratizar as coisas que as pessoas achavam que era burocrática, é trazer uma praticidade. Eu fiz a implementação da ISO 9001 na empresa no ano passado. Ano passado ou passado? E eu achava que era um bicho de sete cabeças. A ISO 9001 achava que era para empresa gigante. E quando me trouxeram isso de forma prática, foi um puta de um negócio legal que aconteceu para a empresa. Foi burocrático, porque de certa forma a gente precisou ajustar vários negocinhos. Mas, meu, foi maravilhoso. Mas para mim era um negócio muito inalcançável. Então é muito legal a gente trazer essas metodologias cada vez mais a conhecimento do público. O que você acha do 5S? Você acha que é tão burocrático para uma empresa muito pequena aplicar? Ou como que você Não. fala assim, Gil? Eu acredito que o 5S é isso. É a coisa certa, no lugar certo, no momento certo, com a quantidade certa. Ponto, né? É você pensar que tem tudo ali ao seu alcance para você ser mais produtivo. É você organizar. Por exemplo, em casa a gente não tem a gaveta que guarda os talheres. Aquilo ali é 5S. Tem um lugar para colher, tem um lugar para o garfo, tem um lugar para faca. 5S é isso, sabe? É lógico que em empresas maiores, você tem um plano maior de 5S, né? Mas empresas pequenas, empresas micros, não tem essa burocratização. Precisa ser leve, sabe? Esses dias eu dei um workshop e uma pessoa me chamou no WhatsApp e falou, eu quero implantar aqui e tal. Só que as pessoas não compram a minha ideia, né? Eu não sei por onde eu começo, né? E eu falei, poxa, comece você. Comece você lá, vai lá na fábrica, organiza a caixinha de parafuso, separa as coisas. É a caixinha de parafuso, caixinha de arruela, caixinha de porca. Separa as coisas, comece por Tem você. lugar para as coisas, E né? ela, Começar por aí. é. E, e aí essa pessoa foi, né? Aí ela mandou foto, ó, não é um 5S, mas é o começo. Falei, não, 5S é isso, né? Não precisa de mais disso, assim. É o começo, né? É você ter a mentalidade de redução de desperdício, né? Seja ele de tempo, de material, de criatividade, qualquer coisa, né? Então, é uma metodologia que nasceu no Japão, né? É, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele precisava se reerguer, né? E ele precisava entrar no mercado de forma mais competitiva, né? Então, precisava de uma metodologia que o preço fosse bom, fosse produzido em alta escala e que tivesse uma boa qualidade, né? O Japão, naquela época, era bem manchado, assim como a China hoje melhorou muito, mas antigamente a gente falava, esse produto é da China, isso é Xing Ling,
né? O Ainda mais Japão aqui em tinha São essa imagem Paulo, né? antigamente? Tinha essa imagem. E aí eles É mesmo, não precisavam entrar no sabia. mercado como uma imagem boa, assim, né? E criaram a metodologia. Mas quando eles foram para as indústrias, né? Para ter toda essa qualidade, quando eles foram implantar sistemas de qualidade, eles se depararam com sujeira, desorganização, falta de padrão, indisciplina, falta de higiene, né? E isso era muito comum naquela época, né? Então eles precisavam de um programa que fosse de fácil entendimento, que qualquer pessoa, de qualquer nível hierárquico ou social conhecesse, que todo mundo praticasse essa metodologia, né? E que não se investisse muito, né? Sem muito investimento, né? Que eles estavam E que quebrados, de fosse certa capaz forma, de né? melhorar a função. Pós-guerra, estavam quebrados. Exatamente. É. Não tem como investir. E que, de certa forma, melhorasse as condições do dia a dia, né? E que fosse autossustentável, que cada um fizesse o seu, que virasse um hábito, né? Realmente, né? Então, a metodologia foi criada em 5 censos, né? Que eles falam. Que é o primeiro censo, que é de utilização, né? É quando a gente usa o recurso só que é necessário, né? Então, nas indústrias, como a gente faz? A gente separa o dia, né? Chama o dia D. Então, cada setor vai separar as coisas que não usa mais, né? Dispositivo, ferramenta, tirar o que não presta, joga no lixo, vende. Eu gosto muito de vender as coisas, né? De sucatear, né? Porque a gente pega esse valor e reverte no próprio Investe. 5S, com Esse dia camisetas, D, com ele tem outras coisas. um prazo específico? Ou pode ser tipo semanal, mensal, depende do processo? Não, ele tem um dia que é um movimento de toda a empresa, que todo mundo vai separar, vai descartar o que não usa mais, né? Então, a gente separa uma área e todos os setores jogam ali o que eles não usam mais, né? Porque o que não serve para mim pode servir para outro setor, né? E aí tem um prazo das pessoas pegarem as coisas que servem ou que não servem, e depois a gente vê se vai jogar fora, se vai vender, ou Nossa, se. isso é fundamental para a empresa muito grande. O cara está com 2 grampeadores, ele descarta um, o outro que está precisando pega. Sim. Fora a economia disso, né? Não, é muito assim, né? E a gente desocupa muito espaço, né? Às vezes tem uma ferramenta que está lá ocupando. Em indústria, a gente vê muito isso. Tem dispositivos que são enormes, que estão ocupando espaço e que estão lá há 5 anos, sabe? Eu já vou começar a tomar umas notas aqui, que são os insights que eu estou tendo para a minha empresa. pode anotar. Mas legal, Então, putz, sensacional. Já vou adotar esse dia D aí. dia D. Legal. E o segundo senso, né, é a organização, é você organizar os recursos de fácil acesso, né? Então, por exemplo, não faz sentido para mim eu ter que deslocar um funcionário até um almoxarifado para ele pegar uma chave para ele fazer o setup de uma máquina, para ele fazer a regulagem de uma máquina, né? Quanto tempo ele fez para tudo isso, né? Então, eu vi empresas que o cara gasta mais de meia hora só pra ir lá no almoxarifado, aí ele vai tomar café, aí ele vai no banheiro, aí ele Burocracia, fala com a filha, conversa. volta, entendeu? Só pra pegar uma chave, né? E o Hiroaki fala um negócio que é bem legal. O Hiroaki é um professor e um consultor Lean Eu aqui no assisti uma Brasil. live. Você fez uma live com ele, né? Ele é sensacional, ele é muito bom. Nossa, muito bom mesmo. E ele fala assim que tem um caso que a chave não ficava na máquina, né? Ficava no almoxarifado, né? E ele perguntou, né? Mas por quê? Ele falou, mas vai roubar a chave, né? Mas é tão simples, é só amarrar uma cordinha, sei lá, faz algum dispositivo, deixa a chave Eu lá, né? assisti esse trecho, ele falando. Eu peguei esse trecho. Ele É, falou, é só amarrar uma cordinha. é tão simples, sabe? As pessoas colocam coisas tão complexas, né, à frente do 5S, mas as coisas são simples, né? Eu acredito que o 5S não tem tanto valor para as empresas porque é algo simples, né? Precisa ser simples. E as empresas parecem que não dá valor ao que é óbvio, né? Precisa. As coisas mais complexas, nossa, é mais bonito de falar, né? Igual, por exemplo, hoje que tá na moda, sou super fã, estudo muito sobre Lean, né? Tudo é Lean, tudo é Lean, tudo é Lean, tudo é Lean. Só que assim, a gente não precisa terminar a implantação do Lean para a gente colher os resultados, né? A gente pode colher os resultados com a implantação do 5S, que é a base, que é fundamental. A gente Sim. precisa lá na É frente, a base da entende? pirâmide. Eu acho que até para ir para o Lean, você precisa ter tudo isso pronto. Precisa, qualquer metodologia, né? Qualquer ferramenta que você vai implantar, você precisa organizar, você precisa. Como você vai implantar qualquer coisa, você tropeça em pallet no meio da fábrica, né? Se o seu local de trabalho está sujo e você não tem uma vassoura para você varrer a sua máquina, sabe? Não faz E, sentido, Pamela, né? parece que o que você está falando é óbvio, mas assim, é o que você falou. Eu tenho muitos amigos empresários.
Nossa, uma doideira. Eu não sei como as empresas funcionam, sabe? Como se organizam. E muitas vezes falo pela minha também. Às vezes, quando tá com muita obra acontecendo ao mesmo tempo, cara, o almoxarifado parece um lixão. A gente briga lá, fala, pessoal, e aí a gente tenta colocar processo, aí as pessoas não aplicam, aí é difícil. Mas, sabe, esses insightzinhos que com 15 minutos de live eu já tive, já colocam, já cria uma cultura, de certa forma, de organização, né? Sim, precisa ser simples, né? Eu acho que quanto mais burocrático forem as coisas, mais difícil é você de manter, mais difícil é você engajar, sabe, a sua equipe. Então precisa ser simples, tem que ter na cabeça a coisa certa no lugar certo, sabe? Não só para ser bonitinho, né? Mas para facilitar, para você ser mais produtivo. Não é bom você estar na sua mesa, por exemplo, de trabalho, ter seu lápis, ter sua borracha, ter tudo ali ao seu alcance. Você não consegue fazer as coisas mais rápido. Agora, pensa, que saco, vou fazer alguma coisa, poxa, cadê minha lapiseira? Cadê minha caneta? Sumiu, né? Então, a gente perde tempo com isso. Fora que a gente perde o foco, até a gente pegar, se concentrar de novo, tem tudo isso. Então, é um fator de produtividade, né? E aí a produtividade vem recorrente aos custos, né? Que reduz o custo também, automaticamente, né? Então, aí o terceiro S é sobre a limpeza, né? É você manter o ambiente limpo no dia a dia, né? Então, é importante criar padrões de limpeza, né? Eu acredito que eu tenho alguma coisa pronta, assim, de padrão, posso até passar para você depois. Boa. Mas é importante que mantenha a limpeza, né? Não só uma vez por semana limpar o ambiente de trabalho, mas que crie realmente o hábito de limpeza, né? É o zelo por aquilo que você está trabalhando, né? Pensa, né? Não é legal você trabalhar num ambiente limpo, num ambiente organizado, que você consegue Até, produzir mais? até quando eu falo energia, eu não estou falando nem de energia, tipo, de falar de quântico, essas coisas que tá na moda também, né? O pessoal, tudo é quântico, é energia. Mas falando de a tua disposição em Sim, trabalhar no ambiente limpo. Quando minha mesa está muito desorganizada, eu paro, organizo e volto a trabalhar. Porque eu não me sinto bem, sabe? Isso afeta o sim. coletivo, né? Total. Então, agora, ainda mais agora que a gente está em casa, pelo menos eu estou em casa, sou de home office. É, muita gente tá. Mas quando a casa tá bagunçada, eu não consigo me concentrar para fazer outras coisas. Não consigo. Eu preciso parar, arrumar a casa. Depois que eu tenho na minha cabeça, tá tudo organizado, a louça tá lavada, pronto. Agora eu sento, vou trabalhar. Aqui em casa é Enquanto isso igualzinho. não acontecer, eu fico assim, É. putz, e a louça? Putz, e ali? E ali? Eu Entendeu? fico olhando para a louça. É, Então, tem que exatamente. ficar sempre também. É. E Incomoda, como que né? funciona nessa parte da limpeza, né? Cada coisa que essa que você está falando já é um S, né? Sim. Legal. A limpeza é o terceiro S, né? Por É o exemplo, terceiro. quando teve a Copa do Mundo aí, né? Os japoneses não pegaram o lixo, passou até na televisão, todo mundo falou, nossa, incrível, né? Eles recolheram o lixo e tal. É isso. 5S é isso, exatamente isso, né? Eles recolheram, eles estavam sendo pagos por aquilo? Não. Não. Eles recolheram Faz parte da porque eles têm cultura dos educação, porque é caras. um hábito deles. É cultural, né? E eu acredito assim, o pouco que a gente faz, né, na empresa que a gente trabalha, a gente é a semente ali, né? Então, a gente tem que ser exemplo. Quando a gente é exemplo, as outras pessoas automaticamente vão ver e falar, poxa, se ela faz, eu também posso fazer, né? Lógico que tem pessoas que não vão fazer, mas que a gente esteja essa semente, que a gente seja esse exemplo, né? Onde a gente esteja, né? É importante isso. E o quarto S é o S de higiene e padronização, né? Então, aqui a gente cuida da saúde com a limpeza do ambiente, né? Então, a sujeira, ela traz vários riscos aí, né? A desorganização traz vários riscos aí para a saúde, né? Para a segurança. Então, aqui a gente faz muito com a CIPA, né? A gente junta a galera da CIPA, a gente cria alguns Trabalha em conjunto, né? procedimentos. Sim. E aqui é importante ter padrões para os três S, né? Então, para os três primeiros, né? Que é a classificação, né? Que é o descarte, a limpeza e a classificação, a organização e a limpeza, né? Então, aqui a gente cria o checklist para a gente manter esses três, né? Então, é muito importante a gente padronizar esses S's, né? O que eu aconselho? Quem é do setor faz esses checklists, né? Porque eu acredito que ninguém sabe mais do processo do que aquele que está ali, né? Na máquina, Sim. ou tá operando ali, seja qualquer setor. Então, eu acredito que é importante, né? Eles criarem um checklist, eles fazerem parte também da melhoria, para eles se sentirem também que, poxa, não é só uma pessoa chegar aqui e falar, olha, você tem que mudar, né?
Não, é tudo um conjunto, né? Todo mundo está A participando, todo pessoa que mundo está tem que lá, ela tem que virar. respirar, além de tudo, né? O 5S. Ela tem que faz parte do dia a dia dela. E ela Sim, vive. É tipo uma coisa. O 5S, além de uma metodologia, além de tudo, também é uma cultura, de certa forma. Uma cultura organizacional que você absorve para a equipe. Você acredita sim. nisso, não? O 5S, ele é um programa cultural e comportamental, né? Enquanto a gente não entende isso, é muito mais difícil a gente manter o programa, né? Então, tem muitos conceitos aí que falam que é só organizar e limpar, mas não, né? Ele é um programa que trata o comportamento e a cultura. É um dos maiores programas hoje para tratar a cultura no chão de fábrica. Hoje tem mais metodologias, né? Mas hoje é a maior metodologia que tem, a mais eficiente que tem no mercado, que eu conheço, que eu pratico, que eu vi, é o 5S para a transformação cultural, né, e comportamental das empresas. Por quê? O quinto S é o senso da autodisciplina, né? Então é o senso do hábito. Você vai fazer, 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 até virar um hábito, né? E é você ter auditorias, né? Para você, assim como a ISO tem, né? Para manter e tal. A gente precisa dessa auditoria para saber como que tá o 5S e tudo mais assim. É um hábito. Faz, 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 até que vira natural. É igual dirigir, né? Quando eu comecei a dirigir, eu pensava que eu nunca ia aprender a dirigir. Eu falava, poxa, isso é muito difícil. E tem que passar a marcha, isso aqui, tem que dar certo, tem que virar. Meu, eu nunca vou aprender a dirigir. Eu falava pro meu pai, eu nunca vou aprender a dirigir, pai. Esquece isso aí. Nunca na vida eu E vou hoje aprender. você É muito faz. difícil. E depois você vai no automático, você liga lá o Bluetooth, vai falando e tal, e vai, É, entendeu? Vai conversando e quando você vê, você já andou 100 quilômetros aí. Então, o 5S é isso, né? É você fazer até que se torne natural, né? Só que para que isso se torne natural, você tem algumas regrinhas, que são a checklist, a auditoria, né? O engajamento da equipe é importante, né? A gente trazer os requests na linguagem das pessoas, né? Do chão de fábrica, às vezes a gente vai para sim. a empresa não sabe o que é request, né? Então, como que a gente vai mostrar isso para eles, né? A gente precisa ter clareza disso também. Pamela, sobre retomando um pouco desses 5 S's, falando vou pegar do primeiro ao último e vou te pedir, fazendo algumas perguntas. Por exemplo, o primeiro que você falou que é a utilização, descarte, que é aquela ideia do dia a dia e tudo mais. Quais foram, nas suas experiências, porque você é diretora de uma empresa, Sim, gerente, você está numa posição de liderança numa empresa de fábrica também, né? Que tem chão de fábrica, certo? sim, sim. Ela já tinha 5S antes de você entrar ou não? Não, eu vou até Não? mostrar aqui, peraí. Eu tenho a foto aqui. Porque é legal É, falar isso na prática, né? eu vou mostrar até um artigo aqui que eu fiz. Bom. Carol, tá provado, Ó, hein? Não tá só o aqui, 5S aplicado, tá aqui, ó, tá documentado. tá aqui, tá tudo aqui. Aqui que a gente tinha material no meio da fábrica, tá vendo? Aqui a gente tinha uma churrasqueira, ó, tinha carvão, nada a ver, né? Mas tava ali. É, lata de tinta, tudo jogado, tá vendo? Ó, tudo espalhado. Sim. Era assim. Eu chegava o recebimento, jogava tudo aí, ninguém sabia o que era nada. As bancadas, tá vendo? Tudo, as coisas em Sim. cima. Tinha várias Sem uma bancadas, ó. posição, né? Era tudo bem bagunçado, né? Tinha várias gaveteiros, né? A gente acabou vendendo alguns. Eu vou mostrar o antes e depois mostro depois. Sim. Aqui, essa máquina, ela ficava mais de 60% do tempo dela parado, só porque o cara que trabalhava numa máquina que fica aqui, ele não queria se deslocar para mexer nessa máquina aqui. Então, Nossa. ela ficava desligada. E ela Essa máquina ficava lá no meio da super. empresa. Oi? E ela ficava lá no meio da empresa, atrapalhando toda a movimentação. Ficava lá parada e a máquina super cara, né? Quem ia pagar essa máquina? Custo, né? E aí Sim. aqui a gente tinha pipa, né? Tinha cadeira de praia, tinha umas coisas aqui. É engraçado, mas faz parte. E a maioria das Faz empresas é parte, assim. vixe, total. Aqui, o que acontece? Aqui, ó, era um Deixa eu dispositivo. tentar tirar os comentários aqui. Eu só não sei como desativar comentários. Espera aí. Boa. Eu desativei os comentários para o Aí, pessoal enxergar melhor. boa, Vamos lá. legal. Aqui ficava os dispositivos, né? Então aqui tinha dispositivo que era usado, sei lá, fazia 5 anos que não usava o dispositivo, né?
e ficava aqui, ocupando espaço, né? E aqui tinha essas coisas aqui, que era tudo para jogar fora. O que que eu fiz, né? Eu fiz esses gaveteiros, esses gavetões, né? Com Uhum. MDF naval, um MDF bem forte. E aí, dentro de cada gaveteiro, tá os dispositivos para cada máquina, né? Então, o dispositivo que eu não uso, eu coloquei em outro lugar. E aí, o que Sim. acontecia? Tinha dispositivo que usava recorrente e tava em um outro lugar que era longe, e o cara tinha que ficar procurando e tal. E isso demorava muito para colocar uma peça em máquina, né? Então, cada máquina tem os seus, tem as máquinas que são comuns, né? Tem dispositivos comuns, então ficam juntos. E aí tem esses gaveteiros. É grande. Aqui parece pequeno, mas é bem grande. Tem mais de 1 metro Mais em grande, né? cada gaveta dessa. Aqui era a foto que eu mostrei no início, né? Tamanho Agora, da fábrica. E aqui limpo. Sem nada. nossa. Fica até, Ah, dá até vontade de entrar, porque tava uma bagunça. não, fica. Tava muita bagunça, né? É. E não, e pra eles era super normal. É, aqui o que acontecia. A gente criou um almoxarifado, né? Pequeno, porque faziam peças pré-usinadas. Então, o que acontecia? Não tinha um lugar definido para as peças, né? Eles jogavam lá nas gavetas, né? Tem uns gaveteiros aqui. E o que acontecia? Quando o cliente pedia, não sabia onde estava. Simples assim. Sim. E aí fazia novas peças, né? Nem precisava fazer. E aí, depois de muito tempo, achava as peças que já tinha feito. Só que Que aí tava lá no jogava fora, estoque. porque mudou projeto, etc. Entendeu? Nossa. Então, agora a gente tem um mini almoxarifado, a gente deixa as peças identificadas, tem um gaveteiro, é bem grande esse gaveteiro. Eu não tirei foto, vou tirar. E é assim, o antes era assim, Nossa. era bem Que não é nem bagunçado. o pior dos cenários, hein? Não. Nossa, e o depois, olha isso. Aí passou aquela máquina que ficava aqui, ó. Passou pra cá, ó. Sim. Não, fica mais Agora a gente profissional comprou uma até outra também a visão. máquina. Além de tudo, a visão fica profissional, né? Sim. Não, e é outra coisa, né? Porque o pessoal vai lá e fala, nossa, mas aqui é uma usinagem, nem parece, né? Deveria parecer, né? Deveria ser comum, né? Mas não é comum, né? E, E, bom, e com isso também a gente se torna muito mais competitivo, né? As pessoas compram da gente porque sabe que a gente tem uma organização, tem um processo, tem uma qualidade maior devido a tudo isso, né? Então, hoje a gente fatura o que faturava com 7 a 10 funcionários, a gente fatura com 4 funcionários, entende? nossa, Então é muita você ganhou coisa, uma né? produtividade gigante. Não, gigante. A gente demorava 25 dias em média para entregar uma peça, né? Hoje a gente demora menos de 7 dias, né? Então, só pela organização, parece besta, né? Mas quando a gente vai colocar na ponta do lápis, é muita coisa, sabe? É muito E prazo de detalhe. entrega influencia em venda, né? Porque o cara quer pra ontem, né? Eu não sei aí, mas aqui todo mundo quer Total, pra não, ontem. sempre. O cara fecha, a primeira pergunta dele é, antes de fechar ainda, quando você vai me entregar? E aí vira parte da negociação isso aí do fechamento. O prazo O de cara me entrega ligou vira domingo, negociativo. eu tive um cliente que me ligou domingo e falou, Pamela, é muito eu te pedir uma peça hoje? Aí eu falei, porque, né, hoje eu não tô trabalhando. É, É bastante, porque hoje eu não tô trabalhando. mas é isso. É Mas é isso. isso, É, né? você ganha competitividade, você fica mais atrativo no mercado. Ainda mais se você reduz custos, você fica mais atrativo em duas partes. Em prazo e preço. Sim. Porque você tem que saber quanto custa aquilo, né? É muito ruim a gente pensar, eu acho que custa isso, né? Era assim, né? Eu Sim, acho que o custo disso é tanto. Só que não é isso, né? E o setup que eu gasto? E a ferramenta? E o tempo que eu gasto para procurar uma sim. peça, né? É. Tudo isso você vai colocar na ponta do lápis, chega lá no final, quando você vai entregar seu produto pro cliente, poxa, já foi um monte de horas aí que não precisava você gastar, sabe? E hora homem Então, custa, né? É uma coisa que pouca fábrica gerencia e custa muito dinheiro. Quando você coloca na ponta do lápis, isso influencia bastante. Às vezes você está vendendo no prejuízo e você nem percebe. e é caro, e porque assim, na usinagem, o que menos a gente gasta é matéria-prima, sabe? É muito pouco. A nossa peça sei lá, 20%, nem isso representa o meu custo de matéria-prima, né? É muito baixo, né? Você É pega um importante bloco tanto lá a obra. de metal e sai usinando.
Mas entendeu? a mão, a O hora maior homem é custo é o caríssima. serviço. O meu maior custo é o serviço, é a hora homem. E eu tenho funcionários lá que são caros, né? Porque são processos que é muito técnicos, né? Então precisa de pessoas boas, né? Precisa de pessoas qualificadas. E alguém tem que pagar isso, né? E depois que eu montei o 5S, depois que a gente fez o levantamento de custos, eu aumentei nossa tabela. A gente aumentou de 30% a 40%, depende do cliente ainda. Porque tinha produtos que a gente estava levando prejuízo. Não tinha como entregar, né? Então é importante a E gente quando ter você esse tem essas equilíbrio. informações em mãos, cara, você fica feliz e triste. Feliz porque você descobriu que você estava tomando prejuízo e triste pelo passado que você deixou de ganhar, né? Sim. É. Você fica trocando figurinha, né? Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta que foge um pouco do 5S, mas entra um pouco nessa parte de gestão, principalmente para a mulherada aí. Como que foi para você, como engenheira? Se você não quiser falar disso, não tem problema, tá? Como foi para você, Tá. como engenheira, sendo mulher, porque eu sei que existe um preconceito idiota, mas existe esse preconceito, e ainda mais uma mulher que tem todo esse conhecimento, que chega lá e traz esse conhecimento para o cara, querendo mudar a cultura de um cara lá que não aceita nem ninguém falar, muito menos uma pessoa que é mulher e jovem no ponto de vista dessa pessoa. Eu falo isso porque a minha sócia, ela é jovem, ela tem 25 anos, e ela é mulher e a gente tem fábrica. E ela teve uma dificuldade, sabe? Uma barreira de entrada com essa galera. Como foi para você? E como é para você, como consultora, enfrentar essas barreiras? Porque, como eu falei, é idiota, é zoado, é ridículo, não deveria nem ser um tema, Mas mas é com comum. certeza a tua história vai poder inspirar outras mulheres, porque eu tenho muita empreendedora que me segue que enfrenta essas barreiras. O que você diria, assim? Bom, eu tenho muitas coisas para dizer, né? Mas é como a gente se impõe, sabe? Eu acredito que o que vale mais é os nossos resultados, né? Sempre a gente vai estar numa roda e vai ter um homem falando, a gente pode falar a mesma coisa. A gente é burra. Agora, se o cara falar, nossa, perfeito, arrasou, né? Mas é comum, a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, até hoje, sabe? Tem muitas coisas que eu falo que não, nossa, besteira, nada a ver, né? Mas o que que eu faço? É meu resultado que vai falar mais alto, né? Se eu sei que aquilo vai trazer resultado para a empresa, eu vou lá e faço, pronto, acabou. Não preciso de aprovação de ninguém, Exato. né? Se eu sei que aquilo vai ser melhor, acabou. Meu resultado sempre vai falar mais alto do que qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa, entende? Então, até é engraçado você falar isso, porque esses dias me ligou um cliente e falou assim: ai, Pamela, não sei de onde surgiu. Me indicaram você, vieram vários consultores aqui, super renomados tal, e falaram em implantar em Lean e tal, e falaram assim, tem uma menina que é muito boa e tal, ela pode te Primeiro que ajudar. já é zoado isso aí. Menina. Pô, Menina, porque assim, falam de mim como menino também. menina Então, da adolescência. eu enfrento preconceito por ser jovem. E olha que Ai, eu sou homem e que os meus preconceitos são muito menores do que uma sim. mulher nesse mercado de fábrica. Mas a minha idade já é uma coisa que me atrapalha bastante. Então, putz, imagina, você por idade, porque você é jovem também, o E tá fato num de ambiente totalmente masculinizado, sabe? Eu masculino. nunca fui numa fábrica, até hoje, nunca fui numa fábrica que tivesse uma mulher gerente. Nunca fui. Nunca fui. E eu acredito que nós, mulheres, a gente precisa de ter uma referência, sabe? Pra gente falar, poxa, ela consegue, eu consigo, né? Por isso que eu puxei esse É, tema, para você, que você pode ser essa sim, referência para quem está assistindo, porque é isso, porque é difícil achar. Infelizmente, mas é difícil achar porque muitas vezes não é nem lógico que não é por competência, mas por barreiras de entrada, muitas barreiras de entrada. barreira. Muito para você estar onde você está foi muito mais difícil, com certeza, entendeu? Sim, eu acredito que a fábrica não é o problema, sabe? O operacional não é o problema para a mulher. Eu acredito que a gente é muito bem respeitada, né? No chão de fábrica. O problema são a liderança ou o administrativo, sabe? O que eu tive maior problema, né? Foram próprios gerentes de onde eu trabalhava que queriam bater de frente comigo, sabe? Que falava que eu tava lá ou porque, você deve ter ficado com alguém aqui dentro, você não tem competência. Nossa Até eu senhora, chegar no que nojo, diretor meu Deus do céu, cara. e falar assim, poxa, eu não dei resultado nenhum, eu tô dando resultado, como que o senhor vê? Porque tem uma pessoa, até eu chegar nesse nível, assim, tem uma pessoa X que fica fazendo fofoca. E, poxa, a gente rala aqui, Desespero. sabe? Eu chego 6 horas da manhã, vou embora 11 horas, não é isso, sabe? E aí, bom, enfim. A gente tem que provar 2, 3, 4, 5 vezes que a gente é tão capaz
quanto, sabe? E isso é desgastante. Mas a gente sabe que a gente precisa ser assim, sabe? E nós, mulheres, temos o poder de ser assim. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente trabalha fora, né? A gente é líder. Então, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Então, tem essa barreira, sim, mas eu acredito que é muito mais da gerência, dos líderes, né? Do operacional, eu nunca tive problema, assim, Que bom. de falar, olha, você precisa fazer isso e tal. Sempre me respeitaram muito, mas eu acredito que tem sim, tem, né? E ai, eu fico completando do cara que me ligou. Aí ele falou assim, eu fui vice-presidente de tal empresa, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí me indicaram você, falaram que você poderia resolver meu problema, eu quero colocar o fluxo contínuo aqui na fábrica, não sei o quê. Você pode vir aqui? Falei, posso. Aí ele falou assim pra mim, mas você tem muitos anos de experiência ou você é uma novatinha? Aí eu dei risada, né? Eu falei, ó, muitos anos de Nossa. experiência eu não posso te dar, né? Até porque eu sou nova, né? Então, né, não tenho esses anos todos de experiência, mas É. o que eu posso te dar é o resultado. Se você quer isso, beleza. Posso te dar. Agora, se você quer anos de experiência, eu não posso te dar. Aí ele deu risada e falou assim, isso mesmo que eu quero, pode vir. Que E aí bom. eu fui e tal, Mas ele deu a fiquei. alfinetada antes, né? Deu, e não, e Não ele perdeu a era oportunidade. tudinho. Ele é um cara bem chato. É. Aí fui lá, era um senhor já. E, bom, tá aí. Mas é engraçado que as pessoas se subestimam, sabe? Subestimam muito por ser mulher, por ser nova. Mas, nossa, você é nova, mas você já faz tudo isso, né? Sim, Mas você já eu tá sei. aí, né? Por que será Esse que já negócio tá da aí? juventude é um negócio que foi muito difícil para mim, principalmente no começo. Eu acho que cara, eu não sei o que eu mudei na minha fisionomia, mas há 8 anos eu era um pouco mais, eu era diferente. E eu chegava nos lugares, eu comecei a empreender com 22, 23 anos, eu chegava nos lugares, era impressionante. A primeira pergunta que a pessoa me fazia era a minha idade. Quantos você tem? E aí eu ficava puto, eu ficava vermelho, eu sentia que eu ficava vermelho, sabe, de raiva. Isso era uma Sim, dificuldade que eu enfrentava. E enfrento até hoje em alguns ambientes. Apesar de eu sim, ter entendi. 31 anos e tudo mais, eu enfrento ainda, então é complicado. Mas é legal a gente falar sobre esse tema, saindo um pouco até do 5S, mas por quê? Porque para as mulheres que estão aqui, para que tenham essa referência, que, levem isso, além de tudo, como uma causa, uma luta, porque as mulheres precisam de Sim, referência, então isso é importante, que você pode estar inspirando outras e você nem sabe, né? Então, mantenha isso firme. E outra coisa é para os homens que estão aqui, que é o seguinte, cara, a minha empresa, a minha sócia, ela chegou na empresa há 3 anos mais ou menos, e era uma empresa muito masculina. E ela começou a fazer uma revolução. Começou a trazer mulher para dentro. E a gestão, o processo, as coisas começaram a funcionar de uma maneira muito melhor. Não que a mulher seja melhor que o homem seja melhor que a mulher. Não. Mas é essa vivência, essa diferença. São essas visões diferentes do processo que juntos influenciam para que o processo funcione melhor. Então, cara, se você tem uma equipe muito masculina, traga mulheres. Vice-versa. Como sim, eu falo também a mesma coisa, que se você tem uma equipe muito cabelo preto, tragam pessoas de cabelo branco. E vice-versa. É um processo. Essas visões diferentes fazem com que o todo melhore muito. sim. E essa é uma das causas que a nossa empresa apoia, até por conta que minha sócia é mulheres até o final, né? Então, por isso que eu toquei nesse assunto, que é legal. E aí, voltando para o 5S, mas legal, obrigado Imagina. Eu pela tua gosto muito de posição falar sobre disso. isso. Não, eu acho que é uma causa muito importante a gente sempre que tiver a oportunidade de citar. E aí, voltando para o 5S, quando você entrou lá na empresa, não tinha 5S na tua empresa, na empresa que você hoje atua, além da consultoria. Como que foi Não. para você conseguir trazer essa informação de que você simplesmente foi fazendo, colocando 2 ou 3 pessoas, uma equipe, digamos assim, à frente do 5S, e conforme ele ia setor a setor, ele ia implementando, ou teve uma reunião geral? Como que é essa comunicação do estamos agora com o 5S, ou é uma coisa que acontece aos poucos? Como que é esse processo assim para você? Como que funciona normalmente? Bom, vou falar como que foi na empresa que eu tô, tá? Mas não Tá. funciona assim nas outras empresas, tá? É uma empresa familiar, né? Da minha família.
eu fui convidada, eu trabalhava em uma outra empresa, pedi demissão, porque ficava muito longe. E eu fui convidada a entrar nessa empresa, né? O E que eu é falei, outro poxa, preconceito, né? é um outro Muitas vezes. preconceito. É. E aí encontrei algumas barreiras, assim. Só que assim, eu falei, poxa, eu vou pegar e vou fazer. Eu sei que eu falar, ninguém vai ouvir mesmo. É, É isso aí, já. Eu peguei, entendeu? Fui lá, coloquei a mão na massa, peguei material, marquei material, separei, tal, medi. Fui perguntar, fiquei lá no pé da máquina. Esse dispositivo você usa quanto tempo? Para que você usa? Para qual material? Qual peça que você usa? Fui lá e fiz. E aí, eu fazendo as coisas, eles viram que, tipo, poxa, ela tá aqui, tá fazendo, né? Eu posso fazer também. E aí, eles começaram a organizar as gavetas, a fazerem as coisas, assim, mas E foi quando natural ou você ou você precisou um pouquinho colocar uma disciplina um pouco forçada? Como que foi isso aí? Sempre tem uns atritozinhos aí, né? Até porque é familiar, né? Mas eles foram muito. Eles me surpreenderam bastante, assim, né? É, que bom. Igual, toda sexta, né? Eles lavam a fábrica, né? Eles vêm, lavam. E aí ficou de todo dia, 10 minutos antes deles irem embora, toca o sinal e eles limpam as máquinas, né? Tiram o cavaco, varrem onde eles ficam e tal. Organizam as coisas. Então, virou um hábito, assim, né? Eles sabem que precisa lavar, eles sabem que precisa limpar, eles sabem que precisa manter. E o que é legal é as sugestões, sabe? Que vai surgindo na implantação, sabe? Então, poxa, Pamela, e se a gente comprar uma vassoura assim, sabe? Uma vassoura que é maior, que pegue toda essa região aqui e tal, não sei o quê. Top, A vamos própria comprar. equipe vai trazendo É, novidades, inovações, melhorias. sim. E é importante você, lógico, que tem ideia que, tipo, não dá pra fazer, sabe? Mas é importante como você aborda esse não, como você vai dar esse não pro cara falar, ó, não, sua ideia não serve, né? Porque ele pode E se como, sentir fora do todo, sim, né? Complicado, sim, não e outra, adianta. você vai falar, poxa, dei uma ideia, ela não acatou. Eu que não vou mais falar nada, né? Vou guardar pra mim, né? Exato. Então, é importante que a gente faça essas ideias, sabe? Por mais que às vezes custe um pouquinho mais, mas a gente, sabe? É legal a gente, uma pessoa dar uma ideia, até a gente, sabe? Falar, poxa, tem uma ideia. A pessoa fala, poxa, que bacana, vamos fazer. Não é legal? Então, é importante a gente acatar, né? Tem ideias que realmente não dá pra fazer, né? Que é Custa inviável, mas caro, a mas gente o tem que cara, arranjar de que uma tal a outra gente forma. comprar aqui um Uma aspirador? máquina já Aí, tá cansada. tem gente que É, viaja um pouco, mas é então, importante você escutar, né? sim, é importante a gente escutar, falar nosso ponto de vista, falar que, poxa, agora não dá, quem sabe futuramente, mas que outras sugestões, assim, que de forma mais simples a gente consegue implantar. E é muito bacana isso, que vai surgindo várias coisas aí no meio do caminho e a gente vai mudando muitas coisas, às vezes, com as próprias sugestões deles, entende? Então, eles vão criando um dispositivo, né? Semana passada eu fui lá na fábrica e aí um menino falou assim, olha, Pamela, o dispositivo que eu criei pra furar aqui a peça, fura e faz o chanfro já, não sei o quê. Eu achei demais, assim, nossa, que legal. E E aí não ele ficou já com quer mostrar nada. pra você, né? Ó, que legal. Olha só. Legal. E eu acho demais, assim, sabe? E isso é muito legal, porque eu vejo que, tipo assim, você começa a fazer e as pessoas veem, nossa, é legal isso, né? Nossa, é legal, porque vai ficar Eles mais começam a ver que organizado. eles começam a ser beneficiados, além de tudo, com isso, né? Sim, sim. Mas assim, depende de empresa para empresa. Tem empresa que como lá, é familiar e tá tudo bem, mas a empresa tem um plano, sem fazer um plano. É muito importante que eles façam um plano de implantação do 5S também, né? Empresas maiores, né? É importante, né, para você manter esse programa, né? Então, é importante planejar muito bem como você vai fazer essa implantação. Mas a empresa que eu trabalhei foi assim, eu fiz um estágio também que foi assim. O dono viajou, falei, não tinha que fazer. Eu vi que demorava muito tempo para trocar ferramenta. Eu falei, vou arrumar essa almoxarifada aqui. Arrumei, identifiquei todas as ferramentas, fui lá na ferramentaria, mandei marcar, e aí todas as ordens de produção já vinha com a ferramenta que era apropriada, e aí eles não gastavam mais tempo. E aí, com isso, eles iam trazendo melhorias, sabe? Eles mesmos iam arrumando os setores dele. Falavam, olha, Pamela, o que você acha da gente fazer tal, tal, tal coisa? Você acha que é legal fazer dispositivo assim? Você acha que a gente pode produzir mais? Uma pessoa assume o 5S, é mais ou menos igual Uma pessoa só. na ISO, tem um gestor da ISO, né? Que é o cara que representa aquele programa dentro da empresa.
No gestão 5S, mesma coisa. Tem uma pessoa Mesma que coisa. veste É a bem camisa do parecido, eu já 5S. trabalhei com a Isa. É? Tem que ter uma pessoa responsável pelo 5S, né? Aquela pessoa que vai motivar, que vai achar os facilitadores, aquela pessoa que vai trazer tudo o que precisa para o 5S acontecer, né? Então, tem que ter um gestor de 5S na empresa, né? É importantíssimo, assim, porque todas as coisas vão se centralizar nele, né? E ele vai cobrar a pessoa de por que não tá acontecendo, né? Por quê, né? Então, é bem por aí mesmo. Boa. Empresas que têm 5S, elas divulgam comercialmente isso? Eu Ou, divulgo tipo, ISO 9001? Quando alguém consegue ISO 9001, vai para tudo quanto é lugar. Vai para o carro, para o site. O 5S também. também. Né? É uma É importante. certificação ou é uma coisa que eu posso... Que existe tipo um certificado, como acontece com a ISO? Tem um certificado, tem um Haroldo Ribeiro, um cara muito bom de 5S. Ele dá essa certificação, né? Uma consultoria, e ele dá essa certificação, mas não precisa, né? Boa. É uma metodologia, você implanta, pronto. Não precisa você se certificar que tem um E 5S, né? garantir que você tem isso, como a ISO Isso acontece, aí. né? Não. Eu falo que a garantia o seu produto chega lá com qualidade, no tempo certo, né? Ou até antes, e com um valor justo. É isso. Se Boa. tem tudo isso, você sabe que tem 5S. Já tem 5S, né? O resultado fala mais alto, como você falou. Exatamente. E para finalizar, que é aquilo que eu tinha pensado, eu vou falar dos 5S separadamente. Por exemplo, utilização e descarte. Você tinha falado lá do dia D. Você tem alguma dica para a pessoa? Assim, primeira coisa que eu quero, antes de começar a falar sobre isso, é que a, cliquem aqui nos nomezinhos aqui da live, tá? O Além do CNPJ tá Engie Pamela Matias. Comecem a seguir a Pamela, porque ela fala muito de 5S lá, dá bastante dica, então acho que é valioso. E se vocês quiserem implementar na empresa de vocês, chamem a Pamela, que a Pamela é consultora além de tudo, né, Pamela? Sim. Você consegue na Precisar, empresa fazer esse treinamento, processo. tô aí. Legal. Então, contem com a Pamela. Por sinal, depois a gente vai trocar uma ideia disso aí para a gente talvez pensar alguma coisa para a empresa. Você tá Legal. próximo da gente, você tá no interior, né? Campinas? Tô em Jundiaí, você tá onde? Jundiaí. Putz, pertinho, cara. Eu tô aqui pertinho assim, né? Tá próximo. Eu tô na Zona Sul, aqui na Vila Mariana, Ipiranga. Ah, é perto. Minha família é do É. ABC, é perto também. Que legal. Eu sou da ABC. Eu moro em São Caetano. Ah, é? É. Minha família E tem uma parte em São Bernardo, tem a parte em Diadema. legal. Show de bola. Então, e aí a Tô gente já sempre pode aí. trocar essa ideia para você me ajudar a implementar lá. Mas pensando numa empresa Perfeito. menor que está querendo tomar algumas iniciativas de 5S que talvez não tenham capacidade agora de contratar uma consultoria, ou às vezes está focado em tantas coisas que precisaria dar uma melhorada, fazer um 2,5S aí, vai. Colocar colocar um pouquinho de cada coisa implementada. Então, pensando em utilização e descarte, que você tinha falado. Você falou do dia D, que é uma coisa muito legal, que eu já anotei aqui que eu quero começar a fazer. Você tem alguma dica de uma empresa menor que daria para a pessoa começar a pensar nessa parte de aplicar esse primeiro S na empresa? O que você falaria? Eu acredito que é você ver o que não serve, né? Ou você deixar para outro setor, ou a empresa menor, geralmente é um setor só, né? Tá tudo junto ali. Mistura lá e Então já era. é você descartar realmente o que você não usa, né? Tem, por exemplo, O foco é sempre tem descarte. Ou sempre descarte. sempre descarte. O foco do primeiro S é Descarte o que é útil descartar e coisa necessário. inútil. Exatamente. O que é útil, o que é necessário, né? Às vezes, por exemplo, o que eu via lá, tá? Na empresa. Tinha peças prontas, tipo, que o cliente pediu, mudou o projeto e tal. Fazia 5 anos que tava lá. Nossa. 4, 3 anos. E tava lá aguardando o cliente pedir de novo. Sendo que mudou o frasco, nem projeto tem mais, sabe? Não tem nada a ver. Eu falei, meu, Já era, virou lixo. só o custo que você tem de manter essa peça aqui, poxa, é muito, muito melhor você descartar essa peça, vender como sucata, né? E quando o cliente pedir, faz outra, não tem problema, né? Agora, pensa o custo. Às vezes sai mais barato, um né? monte, um monte. Sai mais barato? Com certeza. Porque pensa aí o tanto de tempo que ficou lá armazenado e ocupando espaço, né? Que poderia ter o espaço de outra coisa, Esses processos né? todos do 5S, eles não têm uma regra específica.
Então, por exemplo, se eu quiser fazer, se na minha empresa fizer mais sentido eu fazer o dia D semanal, ou mensal, ou trimestral, digamos, tá? É um negócio que é negociado ou tem um padrão, uma conduta que o 5S sugere que aconteça? Não. O dia D é só feito no início da implantação, né? Ah, é no início? É um dia, é só no início. Ah, Aí tá. depois, para você manter isso, você tem um checklist que você pode manter. Tem as Entendi. auditorias, né? Para você manter. Mas o dia D é só feito no início ou, tipo, na reimplantação do 5S, né? Implantou, não deu certo, vamos reimplantar, né? Implantar. Acontece muito também. Mas geralmente demora aí, tipo, sei lá, 2 anos, 1 ano aí, as Ele perde reimplantações, um né? pouco, talvez, né? E aí precisa dar uma guinada. Tem empresa que perde total, assim, mas as empresas que têm problema no 5S são as empresas que não entendem que é um programa comportamental cultural, entende? Eles, Que não eles entende o não quinto S, né? engajam as Que é a pessoas. disciplina. Não engajam as pessoas, sabe? Eu acredito assim, que antes de processos vem pessoas, né? Então, enquanto a gente não entender sobre as pessoas, não vai adiantar a gente melhorar o processo. Pode melhorar, Total. mas não vai ser sustentável, entende? E Né? da tua Então, experiência eu acredito de que é isso. da tua experiência de 5S, o que você, quando você vai nessas empresas que precisam do 5S, que estão buscando teu serviço de consultoria, você vê, assim, pela tua experiência, que processo é uma das principais deficiências das empresas, das PMEs hoje, das pequenas e médias? Sim. Processo, meu, Porque a maioria das empresas, tá? As pequenas e microempresas, elas não sabem o custo delas. Elas imaginam, né? Fazem um custo lá, tipo, o cara ganha tanto, né? Então, mais ou menos a hora que eu vou gastar 3 horas aqui para fazer esse produto. Então, tem que cobrar isso, né? Não, né? A gente tem vários outros custos aí que a gente precisa agregar, né? custos E escondidos, aí, né? exatamente. E o 5S impacta nisso, né? Porque quanto mais tempo você demora para você entregar um material, uma peça, mais custoso vai ser, né? Então, o que eu vejo de dificuldade dessas empresas é saber exatamente o custo delas, sabe? Ainda mais empresa de serviço. É pior ainda, né? Eles não sabem isso. E tem um processo, né? Mas o que eu vejo é o desperdício, sabe? Desperdício de material, desperdício de tempo. É muito comum. Você chega na fábrica, tem um pessoal conversando, tem aquele monte de material esperando outra máquina produzir, e aquele a cara da outra máquina tá lá no almoxarifado, batendo papo. É muito comum, muito comum. E na cabeça deles tá tudo bem, entendeu? Isso é normal, né? O checklist que você fala é a mensuração que essas coisas que vocês definiram no 5S estão rodando. Sim. Cada setor tem o seu checklist, né? E aí vai muito da empresa, né? É muito particular de cada empresa, né? Eu falo assim, o 5S ele tem, né, os 500, mas assim, é muito com o objetivo da empresa, né? Não tem um manual que fala, olha, você tem que fazer isso, Sim, é isso e isso. assim e acabou. Não, você vai fazer o que funciona para sua empresa. Deu certo isso na sua empresa? Beleza, show. Agora, aí, Pamela, implantei tal coisa, esse checklist aqui não deu certo e tal, pessoal, Não né? deu fit com a cultura, não faz muito sentido para mim, e muda. Tudo bem, sabe? Muda, é sua empresa, né? Você tem que se adaptar à sua realidade, tá tudo bem. Não é algo engessado, né? Olha, você tem que fazer isso. Não,
Cadê? Como enfrentar a dificuldade e manter o 5S? Aí é já uma coisa não só implementar, né, mas manter isso. O checklist, né, que eu acho que pelo que você comentou é uma das formas. Mas é legal ter uma reunião periódica de alinhamento de equipe que coloca todo mundo, não só os líderes, mas também o chão de fábrica nisso para alinhar. Como que funciona a perpetuidade disso aí? É importante a conscientização das pessoas, né? As pessoas saberem o porquê que ela tá fazendo isso, né? O que acontece é que as pessoas falam, vamos implantar o 5S, né? Aí chega lá na operação e fala, ó, agora você tem que fazer isso, né? Ou chega lá no líder, né? Tem o gerente, aí o gerente chega no líder e fala, ó, agora você tem que só cuidar dessa área aqui, ó. Você tem que fazer, esse aqui é o checklist, você tem que preencher, é só isso que você tem que fazer. Não é assim. As pessoas precisam ter a consciência porque tá fazendo aquilo. Qual o propósito daquilo? O que vai ser de benefício aquilo para a empresa, né? Ela Como tem que que vai entender a impactar? importância daquilo, né? É a comunicação, exatamente. Tem que estar muito claro. Eu fiz um artigo falando sobre isso. Como que é a linguagem para cada nível hierárquico, né? Como você vende o 5S para a diretoria, para a gerência, para os líderes, para o operacional, para o Aonde que está ADM, esse né? artigo? É fácil achar na internet? Tá no LinkedIn. Boa. Tá no Pamela, LinkedIn. Pamela, Como Pamela convencer as Matias. pessoas do programa 5S. É a mesma coisa. Enge Pamela Matias. Tá Projeto Pamela lá Matias. e Siga tá lá no tudo lá, LinkedIn né? A também. gente precisa vender, né? A gente precisa ser bom em venda, né? A gente precisa vender nossas ideias, né? A ideia, Como a pessoa, né? Exatamente. Como a pessoa... Qual o benefício que vai trazer aquilo, né? O cara fala, pra que eu vou fazer isso? Não vai me ajudar nada, não vai me dar mais dinheiro. Pra que eu vou fazer isso? Besteira, né? inspirar as Eu tava pessoas até a falando fazerem com... parte do projeto, né? Sim, se conscientizar, ter reconhecimento, sabe? Isso é muito importante. A sustentação do 5S dá pelo reconhecimento, né? O ser humano precisa de reconhecimento. Então, você precisa ter um plano de medalha, ou dar um café da manhã, ou dar um É mesmo? Tem, troféu, tem ou essa, dar um essa pegada também? bombom. Precisa ter. Porque Que as pessoas se legal. desmotivam muito fácil, entende? Então, tem que ter indicadores, né, para você ver qual o nível de maturidade está o 5S. Mas é importante esse reconhecimento, né? Dá um bombom, dá um café da manhã, faz um sorteio de uma viagem, Que uma legal. TV, dá uma medalha, sabe? Se for qualquer coisa, sabe? Um chocolate. A E pessoa já tudo fica super isso, feliz, sabe? todo esse processo, ele está escrito no terceiro S, que é a padronização. Lá descreve quais serão os prêmios, digamos, nem que precise colocar os prêmios, mas quais serão os checkpoints que serão vistos e tudo mais, está tudo lá. Sim, o terceiro S, ele. É o quarto S, desculpa. O quarto S é a O quarto. padronização. Ali Boa. você vai criar o checklist para você manter os 3 primeiros S, né? É a padronização, né? No quinto, aí você Fiquei errado. faz a remuneração, como vai ser a autodisciplina, né? O que vai motivar essas pessoas a fazerem, né? Nós, brasileiros, não temos a cultura esse hábito de ser organizado, de limpeza. Nós não temos Nenhuma. essa cultura, né? Então, tá tudo bem, a cultura é nossa, Sim. beleza. Mas como você vai engajar as pessoas, né? Como você vai fazer com que vire um hábito? Se aquilo, sabe? Eu fiz uma live com a Fernanda e ela falou assim: eu fui encontrar o 5S, o cara, na frente da casa do cara passava esgoto. Como que eu vou vender uma coisa de limpeza para ele, sabe? Como eu vou vender a metodologia, sabe? Então é muito de como você traz a clareza dessa metodologia. Não é o nome 5S, mas qual benefício vai trazer, Sim, você entende? tem que vender, você tem que vender o que isso vai trazer e não o que é exatamente, né? O Sim, porquê, não o que você tem que vender. exatamente. O propósito disso. Pamela, a gente está com 30 segundos para acabar. A gente está com algumas perguntas. Tem gente que perguntou por que é S, provavelmente porque é japonês e tudo mais, mas algumas perguntas vão ficar para depois, aí depois chamem a Pamela lá. Queria agradecer a tua presença, foi muito legal, muito gratificante para mim. Obrigado. Obrigada. Eu que Gente, agradeço. O convite foi muito legal. Amei. legal. E vamos marcar outra. Vamos. Obrigado.